Graça e paz, amados, queria saudá-los na doce paz do Senhor. Pastor Enoque está convocando a igreja para o estudo do livro de Atos. E ontem ele começou no capítulo 1. Estaremos dando continuidade hoje no capítulo 2 deste livro de Atos. E que seja uma bênção para a Primeira Igreja Batista no Porto do Carro, o estudo do livro de Atos. O estudo bíblico de Atos fica bem interessante a partir do capítulo 2, quando os apóstolos começam a converter os primeiros cristãos, marcando o início da igreja cristã, marcando o início da igreja primitiva. O derramamento do Espírito Santo nos primeiros versículos de Atos é relatado numa festa esta chamada festa de Pentecostes, uma das festas judaicas estabelecidas em Deuteronômio, capítulo 16, milhares de anos antes do derramamento do Espírito Santo, narrado aqui no livro de Atos, capítulo 2. E já era profetizado por muitos profetas. Uma referência sobre isto está no livro escrito pelo profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Uma curiosidade bíblica encontrada em Atos é que Pentecoste era o nome grego da festa das semanas, mas poucos sabem disso. Traduções indicam esta celebração como festa da cega. Pentecostes era a quarta festa no calendário judaico, era celebrado depois da Páscoa, depois também da festa dos pães asmos e das primícias. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da festa das primícias. No versículo 2, nós encontraremos a expressão um som como de um vento. O autor está dizendo, provavelmente, que foi parecido como um vento, mas não foi um vento literal. Observa-se também esta figura de linguagem, como de, também no versículo 3. O versículo 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. A expressão também nós encontraremos no versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, não era literalmente fogo, era como de fogo. E este derramamento do Espírito Santo capacitou os apóstolos de ousadia, de autoridade, de poder, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova, que era Jesus, o Salvador. E nesta festa, a partir do versículo 9 até o versículo 11, nós encontraremos mais de 15 nacionalidades ali presentes, ouvindo os apóstolos. A partir do versículo 9 diz assim: partos, medas, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e Ásia e Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos ouviam em suas próprias línguas os apóstolos falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam como que suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Entretanto, outros zombavam, diziam que estavam cheios de mosto ou que estavam embriagados. Aí, a partir do versículo 14 até o versículo 36, encontraremos o apóstolo Pedro pregando o seu sermão maravilhoso, o primeiro sermão no livro de Atos.
explicando também que os apóstolos não estavam embriagados, e sim cheios do Espírito Santo. E a partir do versículo 37, esse capítulo 2 de Atos narra as primeiras conversões. A partir do versículo 41, nós teremos a informação que diz que, de sorte foram batizados que de bom grado receberam a palavra, aceitaram a palavra, compreenderam que Jesus era o Salvador, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que coisa maravilhosa! Na primeira mensagem do apóstolo Pedro, na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas aceitam a palavra, aceitam a Jesus, e começa então a igreja primitiva. Que coisa maravilhosa, né, amados? E o versículo 42, a partir do versículo 42, nós teremos as informações do livro de Atos, dos comportamentos, das atitudes daquela igreja primitiva que deve nortear a igreja de hoje. O versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja de hoje precisa estar em sintonia com o comportamento, com as atitudes da igreja primitiva, perseverando também na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, perseverando também nas orações. Versículo 43 diz que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que coisa maravilhosa! Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha de necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Que a nossa igreja, a primeira igreja batista do Povo do Carro, caia também na graça de todo o povo, vivendo a alegria de ser igreja conforme vivera a igreja primitiva, o início da igreja primitiva, narrado aqui no livro de Atos. Termina então o versículo 47, terminando o capítulo 2, com a seguinte informação: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que o Senhor possa, movendo do seu Espírito, usando as nossas vidas, para ganharmos almas para Cristo, acrescentando o Senhor à nossa igreja de hoje, à nossa igreja hoje, aqueles que haverão de se salvar. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos estar perseverando na esperança de que haveremos de ser também uma igreja com comunhão com o Senhor, caindo na graça do povo. Amém, amados?